lá, quem é que fica de olho em cada centavo do dinheiro público aqui no Brasil? É uma pergunta super importante, né? E a resposta está numa instituição bem poderosa, mas que, olha, muita gente não entende direito como funciona. Bora descobrir qual é? Pois é, essa é a grande questão. Pensa só, o governo gasta, seja construindo uma estrada, comprando vacina, pagando salário. Quem garante que tudo está sendo feito do jeito certo? Sem desperdício, sem corrupção? A resposta está numa sigla de 3 letrinhas. E a sigla é TCU, Tribunal de Contas da União. Olha, a parte mais importante aqui é entender que ele é um órgão autônomo e independente. O que isso quer dizer? Que apesar de ajudar o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, o TCU não é subordinado a ninguém. E essa independência é o que garante que ele possa fiscalizar os outros poderes sem rabo preso. A primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em TCU é exatamente essa, a de um guardião. Pensa nele como um auditor super rigoroso, sabe? A missão principal dele é proteger o cofre público, garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro do país inteiro, seja bem aplicado. Só que essa fiscalização vai muito além do básico. Não é só sobre legalidade, ou seja, ver se a lei foi seguida direitinho. O TCU também olha a legitimidade. Tipo, esse gasto foi justo? Foi moral? E, por fim, a economicidade. Será que essa foi a forma mais eficiente, mais inteligente de usar a grana? Em resumo, não adianta só ser legal. Tem que ser correto e fazer sentido. Ok, mas como é que o TCU faz tudo isso na prática? Então, a Constituição deu para o tribunal uma verdadeira caixa de ferramentas, que está lá detalhadinha no artigo 71. E cada uma dessas ferramentas é um poder específico que ele tem para cumprir a missão. Vamos dar uma olhada nas principais. E que arsenal, hein? O TCU, por exemplo, analisa as contas anuais do presidente da República. Ele julga os gestores responsáveis por usar verbas federais e fiscaliza tudo, desde a contratação de pessoal até aposentadorias. Ele pode aplicar umas multas bem pesadas e, em casos mais graves, tem até o poder de mandar parar um contrato que está irregular. Cada um desses poderes é, na verdade, uma forma de controle. Mas, olha, a história não acaba aí não. De uns tempos para cá, o papel do TCU evoluiu bastante. O pessoal lá percebeu que só punir o erro depois que ele acontece não era suficiente. Era preciso também ajudar a evitar que os erros acontecessem. E essa mudança de mentalidade é crucial. Antes, o TCU tinha uma postura mais reativa, né? Quase um caçador de erros. Agora, a abordagem é muito mais proativa, mais pedagógica. A ideia passou a ser também ensinar, orientar, guiar os gestores públicos para que eles já comecem administrando melhor desde o início. E na prática, o que isso significa? Significa que o TCU não só aponta o dedo, ele também estende a mão. Hoje, ele avalia se uma política pública de saúde, por exemplo, está mesmo funcionando. Ele cria manuais para treinar gestores, responde a consultas sobre como interpretar uma lei mais complicada. É uma baita mudança de paradigma, de um simples fiscal para um parceiro na boa governança. Tá, legal. Mas e aí? Como é que tudo isso afeta a vida das pessoas na prática? Bom, vamos para o nosso último ponto, que é justamente ver como as decisões do TCU saem do papel e geram consequências bem reais para todo mundo. Olha só um dos superpoderes do TCU. Quando o tribunal condena alguém a devolver dinheiro para os cofres públicos, essa decisão tem força de título executivo. Sabe o que isso quer dizer? Que a decisão vai direto para a cobrança na justiça, sem precisar de um novo processo longo para provar a dívida de novo. É papum, rápido e direto. Agora vamos falar do impacto talvez mais famoso, o impacto direto na política. A atuação do TCU tem uma ligação direta com as eleições, com a integridade do processo eleitoral. Como é que isso acontece, hein? E aqui está a resposta. Em todo ano de eleição, o TCU manda para a Justiça Eleitoral uma lista. Nessa lista estão os nomes de todos os gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares, em decisão definitiva. E essa lista é uma das principais ferramentas para barrar candidaturas com base na lei da ficha limpa. Ou seja, uma decisão técnica lá do TCU pode sim impactar uma carreira política. E para a gente fechar, 2 fatos que mostram bem o tamanho do poder dessa instituição. Primeiro, os ministros do TCU têm as mesmas garantias e o mesmo status de um ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, um dos tribunais mais altos do país. E segundo, todo esse modelo de funcionamento que a gente viu aqui serve de base para os tribunais de contas de cada estado e de muitas cidades.
E assim a gente chega ao fim desta análise. Vimos o TCU como um guardião rigoroso que pune e também como um guia moderno que orienta. Isso tudo deixa uma reflexão final, né? Para construir um futuro com uma gestão pública mais eficiente, mais honesta, qual dessas duas faces do Tribunal de Contas da União é mais decisiva? A que castiga o erro ou a que ensina a acertar? Fica aí a questão para a gente pensar.